Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a essa casa de luz que nos proporciona a oportunidade de trabalho dentro da Seara Espírita. Agradecemos a todos os presentes. E o tema que foi proposto pela casa para nós, para a noite de hoje, ele é o Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse tema está contido no Evangelho no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo e também em Mateus, no capítulo 5, é o versículo 7 de Mateus, né, desse capítulo 5. Interessante a gente compreender o contexto em que essa frase foi pronunciada por Jesus, né? Então Jesus, ele naqueles dias percorria a Galileia, ele já havia iniciado o programa de divulgação da Boa Nova, o programa de divulgação do reino de Deus, a ser construído no coração dos homens. E nesse processo, ele ensinava pelas sinagogas e a fama dele começa a se espalhar por toda a Síria. E a partir desse movimento que começa a acontecer naqueles dias, nós vamos ver uma coisa se tornando cada vez mais frequente, que é as multidões que seguem Jesus por toda a Galileia. E essas multidões, essas pessoas, elas vêm da Galileia, elas vêm da Decápole, vêm de Jerusalém, vêm da Judéia e vêm do outro lado do Jordão. Assim nos descreve o evangelista Mateus lá no seu capítulo 4, nos versículos 24 e 25. Literalmente assim ele descreve esse momento vivido por Jesus. Então a gente consegue extrair desse conteúdo que não só o povo judeu vinha ao encontro desse Messias, que era o prometido para o povo judeu, mas também os gentios, os chamados gentios, dos quais se compunha praticamente toda a Síria e também a Decápole. E Jesus, então, vendo essa turba, esse movimento, essa quantidade de pessoas, ele sobe o monte, num movimento que é bastante simbólico, e chegando ao alto do monte, ele começa o que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Engraçado que o monte não pregou sermão nenhum, né? O sermão foi de Jesus, mas fica conhecido como Sermão do Monte. E ele vai iniciar o Sermão do Monte justamente com um conjunto de bem-aventuranças. Dentro desse conjunto está exatamente o tema da palestra dessa noite, né? E interessante que dentro do contexto desse tema, a misericórdia vai ser um tema específico que vai se repetir em outros momentos da proclamação da Boa Nova. Isso é importante que nós tenhamos consciência, porque Jesus ele não faz nada ao acaso. E se ele repete alguma coisa é porque é importante. Então vamos ver algumas passagens onde nós veremos essa temática se repetindo. Em Mateus, lá no capítulo 9, versículo 13, é justamente o momento em que Jesus faz uma refeição com um publicano. Mateus, que viria a ser um dos 13 escolhidos por ele, um dos seus 13 apóstolos. E nesse momento, Mateus, ainda um publicano que causava repugnação pelo povo judeu. E nós vamos encontrar então um grupo de fariseus acompanhando esse momento. Os fariseus acompanham todos os movimentos de Jesus, mas nesse momento eles questionam junto aos discípulos: por que o mestre, esse teu mestre, está fazendo uma refeição junto com um publicano? Segundo a cultura judaica, isso significava que a pessoa se contaminava
de todo aquele conteúdo do pecador. Não que ele fosse um pecador, mas era considerado, né? No que Jesus vai falar o seguinte: e de aprender o que significa misericórdia quero e não oferenda. Ele ouve e responde diretamente para os fariseus. Os fariseus não falavam com ele, falavam com os apóstolos, os seus seguidores. E ele fala isso, e de aprender o que significa misericórdia quero, não oferenda. E isso cala, né? Por quê? Porque dizendo isso, ele está levando, ele está falando numa linguagem que o fariseu entende. Ele está se referindo a Isaías. Isaías não fala exatamente isso, mas lá no capítulo 1, nos versículos 11 a 17, ele questiona as oferendas que são praticadas no templo. Ele questiona a ostentação, ele questiona as riquezas. E também Jesus questiona os fariseus nesse momento. Num outro momento bastante singular, ele vai empregar a mesma frase, está lá contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 7, quando eles cruzam, eles quem? Jesus e seus seguidores cruzam uma plantação de milhos em um sábado, e eles estão famintos, e colhem as espigas para se alimentarem, e são questionados, porque o sabá é um dia sagrado, você não deve fazer nada, nem colher. E ele novamente fala, se soubesses o que significa misericórdia eu quero não oferendas, não terias condenado-os sem culpa. Novamente aos fariseus. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 33, parábola do devedor implacável, Jesus contando essa parábola diz assim, não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu tive de ti? É uma referência que ele faz a um Senhor, simbolicamente Deus, conversando com seu servo, simbolicamente nós, com relação à nossa atitude aos nossos irmãos. Esse é o foco da noite de hoje. Desse Senhor que nos fornece sempre misericórdia e a nossa postura com relação aos nossos semelhantes. Será que nós oferecemos a mesma, não mais, a mesma misericórdia que Jesus nos oferece? E finalmente, a gente escolheu Mateus capítulo 23, versículo 23, nos 7 ais, quando Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e deixais as coisas mais, note que importante, deixai as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Esse trecho é muito significativo, porque quando ele fala aos fariseus e aos escribas sobre estarem se esquivando dos compromissos, ele estabelece uma postura, ele está nos informando que a misericórdia é um dos elementos mais pesados da lei. Ele está nos dizendo que é um componente integrante da própria lei. Que nós recebemos essa misericórdia. Mas quando a gente recebe? A cada segundo da nossa, eu não vou nem falar vida, para a gente não confundir, porque a vida nós sabemos que é algo que vai muito além da existência do corpo físico. Mas eu vou me referir à existência. Existência é de todo sempre, desde que eu existo. Ainda que eu não saiba onde, como e quando tenha sido criado. Mas Allan Kardec estabelece no Livro dos Espíritos, lá na sua parte 3ª, capítulo 11º, dedicado à lei de justiça, amor e caridade, a seguinte pergunta, é a questão 886. Ele diz assim, pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Notem como ele foi profundo. Não é como nós entendemos, é como Jesus entende. E a compreensão de Jesus é algo que nós ainda não compreendemos. Muito bem, os espíritos vão responder assim.
Benevolência para com todos, um aspecto. Perdão das ofensas, segundo aspecto. E o último aspecto, indulgência para as imperfeições dos outros. Todos esses três aspectos abrangem a misericórdia da lei para conosco. Tanto a benevolência, quanto o perdão, quanto a indulgência, principalmente esse último, caracterizam a misericórdia da lei para conosco. E nós já recebemos esses três elementos da lei, sempre. O que nos leva a refletir sobre a parábola do devedor implacável. Deve nos levar a refletir. A proposta do Cristo é essa. A reflexão sobre aquelas informações que foram por ele colocadas. E a gente reflete se cada um de nós consegue aplicar aos nossos semelhantes esses três princípios exarados pelos Espíritos como sendo a caridade, que compõe a misericórdia divina. Mergulhemos então no propósito da gente entender como esses três elementos, que são a misericórdia da lei para com cada um de nós, no intuito de que, de repente, se a gente entende um pouquinho mais dessas benesses que nós colhemos todos os dias, talvez essa compreensão nos faculte, nos facilite para que nós também sejamos coautores dessa proposta para com os nossos semelhantes. E a gente começa logo pela misericórdia da lei como a benevolência da lei para conosco. A lei é benevolente para com cada um de nós. E quando eu falo nós, eu não estou me referindo a nós espíritas. É para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Todos os espíritos, não do planeta Terra, do universo, em qualquer momento de sua existência. A lei é benevolente. Não, mas como? Eu enfrento dificuldades? Vamos lá, vamos tentar entender. A gente é colocado sempre em um contexto para o qual nós nos preparamos. Nós estamos preparados para este momento em que estamos enfrentando. Cada um está preparado para o momento que está enfrentando agora. Nós estamos preparados para os momentos que virão também. Essa é uma premissa, é uma regra da lei. E, portanto, a gente tem condições de produzir em todas as situações que se nos apresentam. Regra da lei. Aconteceu comigo? Então, eu estou preparado, ainda que não saiba, e eu posso tirar leite de pedra. Já ouviram essa referência? Tirar leite de pedra, é isso. Eu posso tirar leite de pedra. As dificuldades, as dores, as pedras no caminho, as montanhas que devem ser removidas, todas essas figuras de expressão estão exatamente nesse contexto de entendimento. E quem vai nos explicar isso é Kardec. Kardec vai nos explicar isso em duas questões do Livro dos Espíritos, que talvez nós já tenhamos conversado sobre elas, porque elas são duas questões fortes, importantes no nosso entendimento. É a questão 262, onde Kardec pergunta assim para os espíritos: como pode o espírito que em sua origem é simples e ignorante escolher uma existência e ser responsável por sua escolha? Como pode um espírito simples e ignorante escolher e ser responsável? Ele está se referindo aos espíritos nos três primeiros reinos: mineral, vegetal, animal. Não tem escolha.
cachorrinho pode escolher? Não, ele não escolhe. Ele tem um instinto, uma inteligência bastante rudimentar. Ele não sabe diferenciar certo e errado. A planta, o mineral, então Kardec está perguntando nesse contexto aqui. E os espíritos vão dizer assim: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Olha que interessante. Ele vai continuar falando assim: deixa-o pouco a pouco à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Estamos adentrando as portas da humanidade. Reino nominal, nós. E aí, só então acontece de extraviar-se. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quem tiver a curiosidade de ir lá no capítulo 1 da Gênesis vai ver uma coisa muito bacana, né? Por quê? Porque nós vamos ver um paraíso. Um paraíso e o homem deixando o paraíso. Um paraíso onde eu não tinha que fazer nada, onde as coisas estavam prontas. Deixa eu repetir aqui. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Está tudo pronto para você. Dá para entender o paraíso? Que coisa bacana, né? Só que peraí. Aí, Adão e Eva figurativamente, vão lá e comem o quê? O que Adão e Eva vai comer? Não é uma maçã. A gente fala maçã. É a fruta do conhecimento. Leiam lá. A fruta do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Do bem e do livre-arbítrio. Escolha, gente. Escolha. Aprendi a escolher. E aí eu caio do paraíso. Essa queda do paraíso é um processo natural, não é uma punição, não é algo que te derroga, tu está crescendo. É um movimento fantástico que tu agrega nos nossos conhecimentos a escolha. Bem e mal, certo e errado. E os espíritos dizem, a isso é que se pode chamar a queda do homem. É isso que se pode chamar a queda do homem. É uma referência bem sutil a esse conteúdo. Na nossa interpretação. Vão lá, busquem, leiam. É bem bacana. É um processo nosso, né? É Jesus que nos diz, a minha paz eu vos deixo, mas da mesma maneira que ele diz isso, ele diz, brilha a sua luz. Vamos buscar a nossa luz. Né? Não vamos acreditar só no que o André fala. Brilha a nossa luz. Mas é lá no Livro dos Espíritos, na questão 262A, porque Kardec não se satisfaz aqui. Que tal que nos importa, né? Porque Kardec vai perguntar assim, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente de sua vontade, ou essa existência ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Gente, vontade de Deus é a lei de Deus. Deus não tem vontade. Agora eu quero isso e acontece. Não é assim, é a lei de Deus, é um conjunto de regras criadas por Ele, as quais Ele também não derroga. Muito menos Jesus derroga essas leis, que é criatura. Deus que é criador não derroga, Jesus muito menos. Essas leis são contínuas. E o Espiritismo vem ampliando essas leis, né, que começam nas ciências. Aí a lei da gravidade é uma lei de Deus. Saiam daqui, vão para outro planeta. Ela vai variar? Vai variar da massa, mas é uma lei. E é de Deus. É por ela que os planetas orbitam, as luas orbitam os planetas orbitam os sóis, e por aí vai. As leis morais também compõem essas leis. As leis da física, da química, a matemática, todos esses elementos compõem a vontade do Pai. Muito bem. O bacana é que na questão 262A, os espíritos dão 3 respostas em uma.
A primeira delas é a mais interessante, é a que importa para nós. Ele diz assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Essa é a benevolência da lei. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Ou seja, quando acontece, você está capacitado e pode produzir. Enquanto você não estiver capacitado, pronto para enfrentar aquela situação, enquanto você não tiver condições de produzir com aquilo, Deus sabe esperar. Ele não vai apressar. Tudo que acontece para nós está dentro desse conteúdo. Acontece agora porque possivelmente Deus já esperou muito. Até que a gente chegasse nesse grau de lucidez. A lei espera a nossa lucidez. Que a gente consiga ver com lucidez. A segunda resposta diz assim: pode impor certa existência a um espírito quando esse, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. Somos nós, às vezes, quando lutamos contra a lei ou nos revoltamos a ela. Nós temos as competências, podemos produzir, mas continuamos relutando. Mas a gente já tem o conteúdo. E aí as oportunidades, aqui eu não vou chamar mais as dificuldades, eu não vou mais chamar aqui as pedras nos caminhos, eu não vou mais chamar aqui os problemas, eu vou chamar de oportunidades, porque é o que elas são. Nenhum problema é um problema de fato. Nenhuma dificuldade é uma dificuldade de fato, é uma grande oportunidade para que a gente saia dela acrescentado, e muito. A gente é que desperdiça. Por quê? Porque a gente já tem a fruta do conhecimento do bem e do mal. E eventualmente a gente escolhe o mal. Que nem é mal, né? É ignorância, vamos lá. É aquilo que a gente ainda reluta por aceitar, né? Nessa postura aqui, quando você, pela sua inferioridade ou má vontade, a nossa má vontade, né? A gente já sabe, mas pela má vontade. E a última resposta, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Essa última, ela elenca toda a potencialidade das dificuldades na nossa vida. Por quê? Porque toda dificuldade, todo obstáculo, toda dor, toda situação que nós vivenciamos e não queremos vivenciar, ela tem que cumprir essas três premissas, segundo os espíritos. Quais sejam? Purificação. Cara, o que é purificação? Purificação é reestruturar aquelas estruturas íntimas que pelo abuso, pelo excesso eu desequilibrei. Então a dificuldade vai fazer isso. Em algum nível, dependendo da nossa postura, mas eu sempre saio acrescido. Progresso do espírito. Quer dizer, eu vou crescer. Eu estou reestruturando o que eu danifiquei pelo meu excesso, pelo meu abuso, e estou crescendo também. Eu vou sair daquela experiência mais lúcido, em algum nível de novo, dependendo da minha postura. Como é que eu estou me postando? Como é que eu estou enfrentando aquilo? Então, vai variar o nível de lucidez que eu vou ter depois daquela experiência. E eu falando, vamos traçando nas nossas, na nossa mente experiências vividas por nós e a gente vai encontrar exatamente isso. Não tem como. É da lei. E, finalmente, que sirva de expiação, de reparação. Vai servir de reparação. É o que a gente fala, não há vítimas. O mundo não tem vítimas. Tem seres que reparam dívidas do passado. Só isso. A dívida, a vítima só parece uma vítima porque a gente vê com os olhos de uma única encarnação. Mas se você pega a história como um todo, você vai ver
que em algum momento ali tem uma reparação. Qual é? Não interessa qual é. O que eu estou reparando agora? Não interessa. Porque quando eu fico no quê, eu estou procurando causa. Causa, motivo. Motivo me leva ao quê? A raiz. Ao culpado. E o culpado não importa. Do que eu fui culpado? Não interessa. O que interessa é a finalidade. Qual a finalidade? Está aqui. Crescer, evoluir, sair melhor. E a gente sai, segundo os Espíritos, purificado, evoluído e limpo. Saldando dívidas. Muito bem. Fechamos a misericórdia. Vamos para o perdão da lei. O perdão da lei. Bom, vamos entender primeiro que quem perdoa se magoou antes. É uma premissa do perdão. Para eu perdoar alguém, eu tenho que ter me magoado, me ressentido, eu tenho que estar, enfim, com algum sentimento vinculado a isso. Raiva, ódio, rancor, mágoa. Só assim eu posso perdoar. Porque se eu não me mago, eu não tenho por que perdoar. Né? Bacana. Entendendo assim, a recomendação do perdão não é para a lei. A lei não perdoa ninguém porque ela não se magoa. Nós não atingimos nem a lei, nem a Deus, nem a ninguém. Nesse ponto de vista, Jesus nunca perdoou ninguém. Nunca. Deus não perdoa ninguém. Porque ele não se magoou. Simples assim. Ninguém conseguiu afetar Jesus nem no momento da crucificação. Ninguém. Espírito puro. É outro nível. Quem se magoa somos nós. Então, mas vamos entender o perdão da lei. Então, se a lei divina não se afeta com a mágoa, o rancor e qualquer outro sentimento dessa natureza, no momento moral das criaturas, a ela foi dado um outro elemento que cumpre essa proposta, que se chama justiça. É a justiça da lei que tem como finalidade equalizar os excessos cometidos pela nossa aplicação do livre-arbítrio. Então é um instrumento justiça que atua, que figura-se dentro dessa ótica do perdão. E é lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, que vai nos falar a respeito dos excessos, né? Será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Né? E os Espíritos dizem assim, não, a paixão está no excesso do que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O princípio de tudo é o bem. O que corrompe o bem, aquele princípio, é o excesso. Como é que a gente pode entender isso dali? Vamos ver as aberrações que acontecem no campo da sexualidade na nossa existência, no nosso momento agora. É muito vivo em todas as vidas. Em cada um de nós, em algum nível, nós estamos inseridos nesse contexto. Da onde se originam esses elementos? De uma lei. Que lei é essa? Está lá, contida no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, lei de reprodução. Uma lei que é fundamental nos reinos que nos antecedem, no reino animal, no vegetal. Sem a lei de reprodução, a vida não se prolongaria. As raças desapareceriam. Mas naqueles momentos, como a gente viu, ali é o momento do paraíso. Cada um está sendo guiado. Quando você entra no reino nominal, você escolhe, aí que começam os abusos. Pela escolha. Que também é uma lei. E por isso não é derrogada, é permitida, para que a gente aprenda nesse movimento, porque a gente abusa e acaba colhendo do abuso. E como é que a gente abusa e colhe do abuso? Pela justiça divina. Então é esse movimento que nós vamos ver. O perdão é antes recomendação de Jesus a cada um de nós. O perdão, ele é um instrumento libertador da nossa lucidez. Como instrumento libertador, ele vai libertar quem? Quem perdoa ou quem está sendo perdoado, gente?
Quem perdoa. Quando a gente fala, eu vou perdoar, mas a lei vai tomar conta dele. Eu confio na justiça, eu perdoo, mas a justiça de Deus, você não está fazendo nada por ele. Você não está fazendo nada por ele. Quando eu perdoo, eu estou me libertando desse sentimento que me corrói. Ele nem sabe que como é que eu estou internamente, como é que está meu mundo mental. Perdoar o próximo é um movimento de amor íntimo. Eu me amando e perdoando o outro. Por amor ao outro? Também, mas por amor a mim. Eu sou o principal beneficiado. Como instrumento de lucidez, ele remove a venda do ressentimento que cega perante toda e qualquer oportunidade recebida. Cega, trava, congela, cristaliza. As oportunidades chegam e você tem aquela experiência que está vinculada àquela nova oportunidade de crescer, e nesse momento dispara-se um gatilho psicológico e nos leva a reviver, ressentir aquela experiência anterior. Em toda a sua verdade, de forma plena. E a gente vai reviver toda aquela dor que nós experienciamos, a frustração e todos os demais sentimentos negativos que nós vivemos naquele momento. E a gente perde, então, essa grande oportunidade, nessa paralisia que poderia ser extirpada pela aplicação do perdão. Daí a recomendação, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Jesus não recomenda para o outro, não. O outro recomenda para cada um de nós. Perdoa 70 vezes 7, porque é bom para você. Você vai ser mais lúcido, sem carregar mágoa, rancor, ódio no teu coração. Com essa carga, você está paralisado. E, finalmente, a indulgência da lei, que é, como eu falei, eu acho que o elemento mais importante. A indulgência se apresenta na lei como essa grande demonstração da misericórdia para conosco, no processo de reforma íntima. Jesus ele vai se debruçar nesse tema lá na parábola do semeador, a qual ele termina dizendo, quem tem ouvidos ouça. Mateus 13, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Terminada essa parábola, os discípulos se aproximam e perguntam para ele, por que você fala em parábolas? Está lá em Mateus 13, versículo 10. Por que fala em parábolas? Né? Porque para nós você explica. Para a multidão você fala assim de maneira sutil, escondida. São as parábolas. Em resposta disse-lhe, porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado. Começa a se revelar a indulgência da lei e a indulgência do próprio Jesus na sua atitude. Ele está explicando porque para eles ele não fala de maneira plena. É indulgência. Pois aquele que tem lhe será dado e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Mateus capítulo 13, versículo 13. Que paradoxal. Aquele que tem, terá mais. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Parece que não é frase de Jesus. Parece que não é, mas é. A vós foi dado conhecer, mas àqueles não foi dado. Então, pela indulgência, Jesus não vai apontar erros. Ele não vai falar claramente, porque ele vai estar apontando erros para aquele grupo que ainda não está capacitado. Misericórdia da lei, misericórdia do próprio Mestre. Eles não têm condições de ouvir ainda. Não estão prontos para ouvir.
Recentemente, um irmão católico, ele chegou até mim e falou assim, mas eu tenho uma pena de você, porque você está perdido, não vai se salvar. E esse irmão conhecia o Espiritismo, eu já tinha levado ele em uma palestra, ele dormiu a palestra inteira, não viu nada. A voz foi dada a conhecer. Mas aqueles não foi, não está no momento dele. Temos que compreender que cada um tem o seu despertar. Falávamos um dia desse, é um clique. Deu um clique você... O clique da lucidez. Quem não tem, não tem. Não dá para ir além. E quem dá esse clique? É de fora para dentro? É de dentro para fora. Parte de nós. Esse clique somos nós quem damos. Pela nossa vontade. E fala da intenção que movia cada um daqueles seres. Né? Quer dizer, aquele que tem o quê? Capacitação. Mas será dado. O quê? Oportunidade. É um pré-requisito da oportunidade nas nossas vidas. É um pré-requisito das dificuldades que nós, se não estamos enfrentando, vamos enfrentar. É a porta estreita. Porque é a porta que eu nunca passei antes. Mas é a oportunidade, não é dor. A lei não é masoquista. Nem tampouco Deus, muito menos Jesus. É oportunidade, gente. Mas a quem não tem, o quê? Capacitação. Quem não está capacitado, não está preparado, não tem os elementos para produzir, até o que tem será tirado. Olha lá, o meu irmão dormiu, tinha informação bacana, cantando ali. Então não se assustem, que a gente vai numa palestra espírita, particularmente eu leio Joana de Ângeles, eu não entendo nada. Eu falo isso, eu não estou capacitado ainda. É a lei. É a misericórdia da lei para comigo. A lei sendo misericordiosa para comigo. Eu não estou entendendo. E olha que eu leio tentando entender. Eu entendo ali 20%, o resto não. É a lei sendo misericordiosa comigo. É tudo aquilo que eu faço de errado e nem percebo. Porque se eu percebesse, eu ia fazer uma bobagem. Por isso que a gente fala, tão difícil, eu vou mudando, mas aí aparece mais. Claro que aparece mais coisa. Tu está crescendo, esse processo é maravilhoso. Que bom que aparece mais coisa. Que bom, que fantástico. Eu comecei no Espiritismo, a minha vida começou a ficar difícil, eu achava que ia ser. Não vai ser fácil. Foi Jesus que falou, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É a espada. Essa espada que eu não machuco ninguém, é uma espada íntima. Deu me reformando, eu construindo o reino de Deus no meu coração, no meu sentimento. E agregando isso, porque na próxima encarnação, esse é o tesouro que a traça não rói. Esse é o tesouro que o ladrão não rouba. Eu chego assim. Eu me lembro do início dessa encarnação aqui, quando as coisas não eram tão bacanas como são hoje. Quando esse espírito que fala para vocês não era um espírito tão correto quanto é hoje. E não que hoje eu seja grandes coisas, eu vivo repetindo isso. Não sou grandes coisas, não. Mas houve um acréscimo. E é isso. Tesouro que a traça não rói e o ladrão não rouba. Na próxima encarnação, eu volto assim. Eu começo assim. Capacitado para outras lutas. Então é isso. Daí Jesus explica a atuação da misericórdia da lei para com os ignorantes. Ele vai falar assim: nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis, pois o coração desse povo se tornou cevado, com os ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam para que não vejam com os olhos,
não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem, esse é o verbo teshuva, para eu os curar. Teshuva significa, na cultura judaica, o processo de arrependimento, restauração do mal, ressarcimento do prejuízo ao próximo e mudança de conduta. Reforma íntima, em poucas palavras. Essa é a proposta dessa doutrina de luz. Que essa proposta possa seguir, possa nascer, produzir em nossos corações, quanto nos for possível. O Mestre nos diz, uns 30, outros 60, outros 100 por um. É uma proposta que, se levada a ferro e fogo, é difícil. Mas se levada pela ótica de Jesus, é simples. Produzir 30, 60, 100 por um. Ele está falando, produza quanto tu puder. É necessário amar o inimigo? É necessário. O que eu posso fazer hoje que eu ainda não faço? Eu posso deitar na minha cama e fazer uma oração por ele? Isso eu consigo? Então faça. Eu posso olhar para ele e sorrir? Então olhe e sorria. Eu posso lhe dirigir uma palavra? Então faça isso. Em todos os sentidos. Em todos os campos da ética do Cristo. Você pode produzir quanto você quiser, mas produza todos os dias da nossa existência. Eu deixo para vocês um abraço profundo, aquele desejo de que nós possamos continuar iluminando as nossas vidas com essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado a todos.